Olha, antes de mais nada, quero deixar muito claro uma coisa. Stranger Things, eu tô fazendo campanha pra essa série desde antes de sair a primeira temporada. Eu era super fã de Synthwave, eu tava numa vibe oitentista absurda lá em 2016 e era uma série de terror, com mistério, com a criançada investigando as paradas, com um clima de aventura bacana, bem oitentista. Eu falei pra todo mundo, essa série vai ser fantástica. Tanto é que hoje em dia eu tenho blusa do Stranger Things, isso aqui é só uma das 300 blusas que eu tenho. Aqui atrás tem 2 quadros que eu mandei fazer porque eu amo essa série. Então, ó, tudo que eu falar aqui não é opinião de leigo não, meu amigo. Eu vi cada temporada pelo menos 2 vezes. Então, assim, eu amo essa série e... infelizmente eu tenho que falar que essa 4ª temporada... Não tem infelizmente nada não, cara. Melhor temporada até agora. Eu tô impressionado com a qualidade disso daqui. Eu vou fazer 2 vídeos. Um sem spoilers, que é esse daqui. E um com spoilers, que deve sair ou hoje ou amanhã, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Bem grandão um vídeo, mais de 20 minutos, falando tudo sobre a série, teorias, o que eu achei em detalhes, contando os spoilers, enfim. Se você não me conhece, sou o Bruno Albuquerque, sócio fundador aqui da SB Cinema. Já tô super atrasado aqui no tempo. Vamos direto pro vídeo, ó. Mas já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E aqui no primeiro comentário tem um link do nosso canal na Twitch. Se inscreve lá também. Quando a gente chegar em 100 seguidores, eu começo a fazer conteúdos lá pra vocês. E também eu vou fazer recortes pra trazer aqui, analisando notícias de cinema, trailers, enfim, tudo que tiver saindo sobre cinema, a gente vai falar. Vamos lá, falar sobre Stranger Things 4. Cara, eu fiquei impressionado com essa temporada, principalmente porque, assim, na terceira, a gente teve um clima muito descontraído, um clima muito leve estabelecido, e, porra, você tá fazendo uma série ali na terceira temporada sobre quilômetros de túneis construídos por russos numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Então, assim, a suspensão da descrença vai embora, não existe aqui, você não tem que ficar procurando coisas racionais pra você focar nessa série. Então, assim, eu tava com um clima super descontraído, a terceira temporada foi super divertida, apesar de ali no final ter um drama mais pesado envolvendo o Billy, envolvendo o Hopper também, mas como um todo a terceira temporada é super descontraída. E aí vem a 4ª e é um clima sombrio que, apesar de ainda deixar espaço para algumas piadas pontuais, eles deixam personagens reservados para fazer piadas, né? Do começo ao fim, pelo menos desse volume, a gente fica preso, a nossa atenção fica presa, porque você não tá esperando um clima tão sério, tão sóbrio, para uma série que acabou de vir de uma temporada, como eu falei, com quilômetros de túneis construídos por russos debaixo de rocks, uma coisa super, completamente maluca, um elevador super tecnológico, uma coisa super divertida, super descontraída. Você não espera, e isso ajuda a prender a sua atenção, e cara, eu não sei vocês, eu vi muita gente falando que achou a temporada chata, eu não achei ela chata de jeito nenhum, eu acho que todos os episódios, eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente, mas já entrei nesse assunto. Todos os episódios, por mais que eles sejam bastante longos, essa duração é justificada porque a temporada tem história o suficiente para preencher episódios de 1 hora, 1h15, 1h30, 1h40, que é o caso que a gente tem aqui nesse volume, e no próximo já tem um episódio confirmado com pelo menos 2h30. Olha só que loucura, né? Então, assim, pra mim, eu tava satisfeitíssimo com isso. Mas vamos lá, há mais pontos positivos, que eu tenho alguns negativos pra falar lá no final, mas você vai ver que é pouca coisa porque eu achei excelente. Mas vamos lá, os novos personagens. Gente, eu achei todos eles excelentes, todos eles são interessantes, são carismáticos e todos eles contribuem efetivamente para o andamento da história. Ele não é um personagem jogado, ele não é um personagem que tá ali sobrando. E assim, Stranger Things no seu histórico, né, você não tem novos personagens adicionados em temporadas seguintes que sobram, né? Na segunda temporada você teve a Max, você teve o Billy, que foi apresentado e teve uma importância colossal na terceira temporada. Na terceira temporada você tem a Robin, que é uma personagem super carismática, que aqui ela tá no 220, assim, tá excelente, e eu adoro essa atriz, e cara, eu não consigo não associar ela a Uma Thurman, ela tá a cara da mãe dela em várias cenas dessa temporada. E, enfim, eu tô cada vez mais fã dessa atriz. E, enfim, eu achei todos esses personagens novos que foram adicionados nas outras temporadas excelentes, e aqui não é diferente. Desde o Ed, que é o novo mestre D&D da série, né, que é o líder do clube Hellfire, que os meninos fazem parte, assim como também os vilões, né, você tem aquele babaca, aquele boçal daquele cara, esqueci o nome dele agora também, mas é o líder do grupo dos esportistas lá, do basquete. Nossa, é o vilão, assim, que a gente gosta de detestar ele, aquele vilão que, caramba, a gente quer que ele se lasque, até a Angela também, que é a vilã do núcleo pessoal da Eleven, super chata. E ó, eu ia falar isso só no vídeo com spoilers, mas ela chegou num nível assim de me deixar com raiva
ao ponto de que o meu pano já estava pronto para ser passado caso a Eleven cometesse algo um pouco ilícito com ela ali. Para mim, o pano já estava pronto para eu passar nela. Pô, tá tudo certo. A Eleven pode. Com essa menina aí, ela pode. De tão escrota que é essa personagem da Angela. Mas enfim, cara, a direção também tá inspiradíssima. Teve uma hora que eu fiquei completamente arrepiado. No final do terceiro episódio, sem dar spoiler, toca uma música específica de uma banda que eu achava que só eu gostava. Aí descobri um dia desse que um amigo meu também gosta. Olha só, um amigo meu que eu não falo há muito tempo, eu botei nos stories, ele, opa, eu conheço essa banda. E mais ninguém. É uma música que toca no final do terceiro episódio e eu fiquei completamente arrepiado porque eu acho essa música excepcional, super cinematográfica, e eles encaixam numa sequência, uma montagem de várias cenas mostrando o que está acontecendo ao mesmo tempo com todos os núcleos narrativos, preparando o terreno para o quarto episódio, que é a pancada, que é um dos melhores episódios da história da série. É muito bom. O clima que é evocado, a sensação e o foco no emocional, cara. Eu acho que é um dos pontos mais altos dessa temporada. Ela é totalmente focada no emocional, focada em como os personagens estão avançando, focada no crescimento pessoal deles, e o roteiro é tão bom, mas tão bom, que ele consegue colocar conflitos entre personagens que sempre se amam, que sempre se gostaram, e isso faz sentido porque isso mostra a relação deles evoluindo e isso traz dinamismo pra série. Roteiro sem porra, tem um termo específico, não é conflito mesmo. Um roteiro sem conflito, ele acaba se tornando chato, enfadonho, e só o que tem nessa temporada é conflito entre os personagens. Mas ainda voltando um pouquinho pra direção, cara, que planos, sequências curtinhos, mas muito bem colocados na temporada. Tem 2, se não me engano, um no quarto episódio e um lá no sexto, se não me engano, é no sétimo, eu acho que é no sexto. Que caramba, é sensacional. Não porque o plano sequência é muito elaborado, não, são planos sequência simples, mas o momento que a série escolhe colocar esses planos sequência para evidenciar a tensão de uma cena ou evidenciar a ação daquela cena é sensacional, cara. E tudo focado no emocional e me deixou muito empolgado, muito emocionado. Eu fiquei muito emocionado não só de querer chorar em vários momentos, mas também de ficar empolgado, de ficar ansioso pra saber. A série mexeu com todas as minhas emoções, né? Fiquei triste, fiquei com raiva, eu fiquei extasiado, cara. Eu fiquei extasiado em todos os momentos. Seguindo aqui, o roteiro pra mim tá excelente. Como eu falei, voltado para o desenvolvimento dos personagens e para crises entre duplas, né? Então você tem bastante crise entre o Steve e o Dustin, que na terceira temporada tinha sido as mil maravilhas, super divertido. Agora tem uma crise entre eles. Você vê que o Steve ele tá começando a estranhar um pouco o Dustin, porque o Dustin ainda é criança na visão dele e o Steve cansou de ser babá. Você tem ali uma problemática entre o Mike e o Will, porque se distanciaram devido a eles terem se mudado, e o Mike tá focado no relacionamento com a Eleven. Você tem ali um dinamismo entre o Mike e a Eleven, porque o Mike tá deixando de fazer uma coisa que a Eleven acha primordial, e nesse lado aí, ó, dou razão total a Eleven, tá? Porque eu achava isso um saco, um relacionamento que tem isso é um saco. E Lucas e o Max, e a Max, eu fiquei, caramba, porque a terceira temporada que eu me lembrava tinha ficado tudo meio que ok, e agora começa com crise total entre os dois, e caramba, é sensacional. Mas pra mim, o melhor arco dessa temporada é o do Hopper. O arco narrativo dele, de aprendizado, por mais que seja o mais independente, você vê, assim, é o que tem menos relação com a problemática principal da temporada. Mas ainda assim, é pra mim o melhor arco de evolução do personagem. Ele tá completamente sozinho e você vê claramente que aquele cara não é o Hopper das outras temporadas. É muito evidente o quanto aquele cara tá sofrendo, o quanto aquele cara tá remoendo tudo que ele fez, tudo que aconteceu com ele, todas as consequências dos seus atos da sua vida inteira, e tudo tá concentrado nele nessa temporada. É espetacular o que estão fazendo com o Hopper, apesar de, até o momento, nós não termos nenhuma conexão direta entre o que tá acontecendo com ele e o que tá acontecendo com o restante da série. Mas, pensando no personagem por si só, é excepcional, tá? Continuando aqui, a duração dos episódios, como eu falei, totalmente justificada. Tem história pra ser contada em todos os episódios e na duração que tá. E
Cara, os efeitos visuais estão excelentes. Excelentes, indiscutivelmente os melhores da série até agora. Eu tinha achado o da parte 3 muito bons, mas tinha alguns momentinhos ali quando aquela geleca lá que forma aquele monstro lá do mundo invertido, enfim. Tem alguns momentos ali, principalmente quando o rato se transforma na geleca, ou quando a geleca tá se locomovendo, quando ela é pequenininha ainda, ela tá se movendo sozinha. É estranho, você vê que a parada ela não encaixa muito bem com o cenário, ela brilha demais, ela tem uma texturização ali, uma renderização meio fraca. Aqui não, cara, aqui é tudo excelente. Você tem personagens inteiros feitos de computação gráfica e é espetacular, é simplesmente espetacular, é embasbacante o nível que essa série chegou de efeitos visuais. E pra encerrar aqui pontos positivos, o Vecna. Que vilão extraordinário, cara. Cara, essa temporada é a melhor de todas em tudo. Ele é o melhor vilão da série até agora. Indiscutivelmente, cara. Ele tem... Porque até então nós só tínhamos vilões, digamos assim, calados, né? Você só tinha monstros. Eles não tinham essa possibilidade da fala. E agora você tem esse personagem que ele fala, ele se comunica, ele manipula a mente das pessoas, ele interfere no psicológico dos personagens. E isso é sensacional, porque é um elemento novo que... Por a série não ter apresentado até então, poderia ser um erro gravíssimo, porque, poxa, 3 temporadas, todos os vilões, eles só são monstros que não falam nada, são incapazes de se comunicar. E de repente você tem um vilão que se comunica diretamente com os personagens, isso podia dar muito errado. Mas dá certo pra caramba, bicho. O vilão é bom demais. Inclusive eu gravei um podcast com o pessoal do Podpixel e eles citaram lá que ele lembra um pouco o Kira do Death Note em termos de discursos, em termos de como ele fala com os personagens, e isso é verdade. Quando ele tá explicando o que ele tá fazendo, quando ele tá desenvolvendo o lado dele, tentando se justificar pelos seus atos inescrupulosos, parece um pouco com o Kira do Death Note, eu preciso concordar. Pra encerrar rapidinho aqui, pontos negativos, bem pontuais, bem curtinhos. Primeiro, eu acho que em alguns momentos a série, ela sim, em breves momentos, e logo depois ela recupera, desculpa bater aqui, e logo depois ela recupera, eu acho que ela tem uma barriga. Em alguns episódios, em alguns breves momentos, mas logo depois recupera e vai. Mas eu acho que isso acontece bastante quando a série, ela esquece de certos núcleos importantes e foca em outros não tão importantes. Tipo, às vezes tinham coisas muito legais acontecendo com o Mike, com o Will, com o núcleo deles, e a gente vai ver um outro núcleo que não é tão interessante assim, e eu queria ver aquele núcleo. E você acaba a temporada sentindo essa falta de foco em certos núcleos, eu não vou dizer quais, além do Mike e do Will, que poderia ter mais foco, poderia ter mais tempo de tela e poderia ter elementos mais interessantes, inclusive acontecendo neles. Que às vezes até a gente vai pra esse núcleo e aí tá acontecendo uma coisa não tão interessante assim e você perde um pouco o ritmo. Mas eu acho que de longe assim, não, tipo assim, é completamente... apesar de ser um problema, está distante de ser um problema grave, está distante de ser um problema que vai afetar muito a sua experiência. Longe disso, é só um leve incômodo, mas a série logo ela retoma, tá? Há um pequeno plot twist na série que é completamente previsível. O que vem depois disso não é nem um pouco previsível, eu caí que nem um patinho, até porque eu embarco na jornada, eu não fico tentando adivinhar, eu não sou a Michelle, minha esposa, que ela fica tentando adivinhar tudo que ela vê. Ela adivinhou o final de Corra, do Jordan Peele, no trailer, pra vocês terem noção. Aqui, ela tá tentando adivinhar, ela não terminou a 4ª temporada, ela tá tentando adivinhar. Eu não tento adivinhar nada, eu embarco, vamos lá. Só se tiver muito óbvio, claro, aí acaba ficando óbvio. Que é o caso desse plot twist. Tem esse plot twistzinho, quem viu já deve saber do que eu tô falando, que ali parece, assim, fica muito claro do que se trata logo quando os elementos iniciais são apresentados. Aí quando tem um plot twist você fala, porra, previsível, né? Só que o que vem depois não é nem um pouco previsível, eu achei muito bem escrito, tá? E pra finalizar, há algumas colocações dos personagens que eu achei um pouco aleatórias e eu preciso falar disso. O Jonathan Maconheiro é um negócio que eu achei um pouco dispensável. Depois a gente tem momentos engraçados e tal, mas eu não acho que pra ser engraçado ele precisava ser um personagem que tava sob efeito de drogas, assim, ou com um amigo que também usa maconha, tem todo aquele estereótipo, hey dude e tal. Eu não acho que a série precisava ir por esse caminho, mas nada contra, assim, a questão dos personagens usar droga, não é puritanismo meu, não tem nada disso. É porque eu simplesmente achei um pouco forçado, tipo, logo no primeiro episódio, bum, o Jonathan altamente maconheiro. Caralho, pera, tem algum precedente na série? Eu não lembro disso. E eu achei um pouco deslocado, e também tem alguns outros elementos que eu não posso falar aqui, mas vou falar no vídeo com spoilers, que complementam isso. Mas é isso.
Nota 5 de 5, achei excelente esse volume 1. Estou ansiosíssimo pro volume 2. Estou curioso, vão ser só 2 episódios, um de 1 hora e pouco, outro de 2 horas e meia. Tô super curioso, até os passarinhos aí estão super curiosos, empolgados com a série. Então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, o seu comentário, o que é que você achou do meu vídeo, o que é que você achou da temporada. Não se esquece de se inscrever aqui no canal da SB Cinema e de se inscrever lá no nosso canal da Twitch, link aqui no primeiro comentário. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e vida longa a Stranger Things. Things.